Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Hoje nós estaremos lendo Gênesis 27, versículos de 41 a 46, quando estaremos falando sobre Esaú, que não se agradou da bênção de seu pai. Então vamos ler? E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Amados, a gente vê aqui, primeiro, o descontentamento de Esaú, porque ele não se agradou da bênção que seu pai deu sobre a vida dele. Nós vimos no vídeo passado que Jacó já tinha enganado o pai e já tinha recebido a bênção que era devida a Esaú. Sendo assim, Esaú, que estava na caça, chegou com a caça, e quando Esaú chega e solicita do pai a bênção, Isaque realmente ficou angustiado e disse: Quem é aquele que veio e tomou a bênção e já recebeu a bênção? Aí Esaú também ficou furioso, chateado, e Isaque, refletindo mais um pouco sobre a situação, ele disse: seu irmão veio e recebeu a bênção e ele ficou abençoado. Foi aí quando Esaú, descontente, chateado, e aí ele começa a chorar. E o pai, querendo resolver a situação, mas ao mesmo tempo ele não podia dar a mesma bênção que já tinha dado para Jacó. Ele não podia dar a mesma bênção para os dois. Isaque mesmo disse, e ele ficou abençoado. E Esaú querendo uma bênção, e instigando seu pai, dizendo: Pai, o senhor não tem uma bênção para mim? O senhor não reservou uma bênção para mim? E Isaque, naquele momento de angústia, de tristeza, ele deve ter parado por algum momento, algum minuto, elevado o seu pensamento ao trono da graça do Senhor, porque a bênção implicava em algo espiritual também, tinha que ter a aprovação do céu também, do Senhor. E aí foi quando ele deu uma bênção para Esaú, mas não era a mesma bênção. As palavras foram diferentes. Naquele momento que Esaú recebeu aquela bênção, ele ficou transtornado, chateado, desgostoso. Com isso, Esaú passou a odiar seu irmão Jacó, e ele dizia no seu coração: Chegar-se-ão os dias que meu pai há de falecer, há de morrer. E quando isso acontecer, eu matarei meu irmão Jacó. Esaú totalmente tomado de ira, de raiva, de ódio. Nós falamos sobre essa bênção no vídeo passado. Se alguém que queira saber a respeito da bênção que Isaque proferiu sobre a vida de Esaú, tem a oportunidade de estar assistindo o vídeo anterior. Veja, queridos, como que um pecado chama outro. Ele primeiro insiste com o pai querendo uma bênção.
O pai havia já dito que o irmão já tinha vindo e recebido a bênção. E ele não se acomodou, ele não se conformou com isso. Agora Esaú, ele já pensa uma coisa pior. Se realmente Rebeca não tivesse tomado providência a favor de Jacó, propondo para Jacó ir para a terra do seu irmão Labão, na cidade de Harã, que fica, naquela época ficava na Síria. E veja, queridos, que ela tinha que comunicar a Isaac, mas ela não poderia falar o real motivo, porque ela foi cúmplice no caso de Jacó enganar o pai. Mas ela abordou outro ponto, que era também desgostoso para ela e para o próprio Isaac. Ali era a geração de Et, e ela não queria realmente que o seu filho casasse com as mulheres hititas. Foi aí então que, para comunicar com Isaac, ela alegou que o seu coração ficaria desgostoso caso Jacó viesse a contrair matrimônio, a tomar para si uma das mulheres das filhas de Et para esposa. E Isaac também, por sua vez, não querendo que isso acontecesse também, até mesmo pelo exemplo que ele teve de seu pai, quando seu pai também não deixou que ele, Isaac, casasse com as mulheres da terra e mandou buscar Rebeca junto aos seus parentes. E agora, o mesmo fato acontece com Jacó. E, queridos, com isso, Isaac manda chamar Jacó e tem uma conversa com ele. Mas a gente vê aqui que Esaú, ele poderia ter ficado ali submisso àquilo que seu pai falou com ele. Seu pai disse: meu filho, a bênção já foi dada, e ele ficou abençoado. Mas Esaú, naquela insistência, naquela rebeldia de não querer aceitar aquela situação de forma humilde, pedindo a Deus que Deus resolvesse o problema, porque quando nós estamos com uma demanda, com um problema, nós temos que colocar nas mãos do Senhor. O nosso coração tem que se aquietar e a gente realmente buscar a solução nas mãos do Pai. Era Deus que ia tratar com Jacó. A Bíblia fala, meus queridos, que toda vingança pertence a Deus. O homem não pode vingar com suas próprias mãos nenhuma situação. Toda vingança pertence a Deus. É a Ele que nós devemos buscar a solução de todas as coisas. E Esaú não procedeu dessa maneira. O que Esaú fez? O ódio que ele estava dentro do seu coração, com aquela angústia, aqueles pensamentos ruins que estavam dentro de si, foi expandido a ponto de pensar em matar o irmão. E é isso que nós devemos ter cuidado, não deixar que um pecado chame outro. Sabemos que todo mundo pode ter os seus momentos de fraqueza, mas nós não podemos deixar o sol se colocar sobre a nossa ira, que é o que diz a palavra de Deus. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, justamente para não acontecer o que estava a ponto de acontecer com Esaú e Jacó. Queridos, que coisa horrível, né? Quando nós deixamos ser levados pelo pecado. O pecado tira a pessoa do sério. O pecado leva a pessoa ao inferno. O pecado separa a pessoa de Deus. Mas Jesus Cristo está aí. Para aqueles que ainda não têm Jesus no coração, busque-o de todo o seu ser, com toda a sua força, porque Ele está pronto para perdoar e para te qualificar para as boas obras, para que um dia possamos ter a salvação eterna garantida. E é com isso que nós devemos preocupar, é com a nossa salvação eterna. É com a nossa ida para o céu, morar eternamente com o Rei da Glória, Jesus Cristo, Senhor. E é só através dele que nós chegamos ao Pai.
Nenhum ser humano chega a Deus se não for por intermédio de Jesus. Mas através de Jesus nós chegamos ao Pai e temos a garantia da vida eterna. Aceite Jesus no seu coração e viva uma vida tranquila com o Senhor. E que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos pensar de maneira certa e correta. Não como Esaú, que foi para um caminho errado, um caminho obscuro, o caminho do mal. Que Deus possa abençoar e que nós possamos pensar como a palavra de Deus nos ensina, que a paz de Jesus é duradoura e é essa que nós queremos. Amém? Amém. Fica na graça e na bênção do Senhor.